Boa noite a todos, amém? Quem está animado com esse frio aí? Glória a Deus. Como falou a pastora Dejani, tivemos, na sexta e ontem 2 dias de conferência onde fomos muito abençoados, né? O Senhor falou muito com a gente nesse final de semana. Teve gente que foi curada até, né? Teve o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo foi curado do ombro, né, Rodrigo? Estava aí, caiu de skate, né, filho? Tempo atrás. Entendeu? Foi querer ser skatista depois de velho, meu irmão, pensa. Aí caiu e estava sofrendo dor no ombro até ontem. Ontem ele foi curado aqui, amém? Teve mais uma irmã de Santa Felicidade, né? Que foi curada também, de uma dor no ombro também. Deus estava para curar o ombro ontem, né? Fomos abençoados então pelas mensagens que Deus trouxe para a gente através do missionário André de Londrina e do missionário Felipe da Jocum, não é? Então, que bênção. Na seministerial desse mês vai ser no sábado que antecede o segundo domingo, né? A seministerial nossa é todo sábado que antecede o segundo domingo, amém? A seministerial é para quem, né? Ela é especialmente para aqueles que exercem um ministério na igreja, seja ele qual for, mas não é só para essas pessoas, amém? Você pode estar com a gente aqui também. E eu sempre trago uma palavra mais assim para quem serve, amém? Mas nessa seministerial desse próximo mês aqui em específico, eu quero fazer uma pós-conferência, tá bom? Eu vou trazer uma direção para vocês a partir de tudo que Deus falou conosco, amém? Te ajudar você a viver aquilo através de uma palavra, amém? Então quero convidar toda a igreja, né? Principalmente aqueles que vieram na conferência. Se você não veio na conferência, você pode assistir no nosso canal do YouTube, CB Curitiba. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve e deixa o seu like, amém? Né? Você pode então assistir as mensagens que foram pregadas. Nós só não temos a mensagem da sexta-noite, não é? Fiquei com vontade de matar o Brian, entendeu? Mas tudo bem, a gente não pode matar, tem que perdoar 70 vezes 7. Ele só pecou uma vez, como é que eu não vou perdoar ele? Não é verdade? Então, você pode estar assistindo lá, e na ceia ministerial eu quero trazer uma mensagem para te ajudar a viver aquilo que a gente aprendeu, né? A pastora Janila fez uma oração muito importante aqui hoje, que aquela unção que foi derramada aqui continue, sim ou não? E como que essa unção vai continuar? Se nós pegarmos aquilo que foi liberado sobre nós através da palavra de Deus e viver aquilo, amém? Então quero te ajudar a viver. Essa semana aí, minha gente de aconselhamento já está quase lotada já, de tanto que Deus falou com o povo aí, não é? Então, já tem 3 dias marcados na semana, e isso tem só 5, né? Tem 7 na verdade, né? Mas domingo não conta, né? Então tem 3 ainda sobrando, então acelera aí, amém? Nós também, quero divulgar aqui, né? Você que gosta de missões e você que não gosta também, na Jocum aqui de Amarante Tamandaré, no dia 7 e 9 de setembro, terá um festival missionário. Serão 3 dias, 7, 8 e 9. E terão mensagens de pessoas que têm experiência prática na missão. Tem uma mulher chamada Ariadna Oliveira. Se você procurar a mensagem dela, você só vai encontrar agora no Spotify. Porque as do YouTube, essas plataformas públicas, foram removidas porque ela está indo por um país fechado para o Evangelho. E então tem que tirar tudo que é dela da mídia, porque se ela chegar lá e descobrirem que ela é crente e pastora, matam ela. Prendem e matam, né? É pena de morte nesse país onde ela vai. É um país dominado pelo Islã. E eu ouvi essa mensagem que foi um podcast que ela participou no Jesus Cup. Meu irmão, você tem que escutar essa mulher, né? Então no Spotify ainda está disponível, mas eles provavelmente vão tirar. Então ela vai estar ministrando aqui, não é? Então eu quero incentivar você aí. Os 3 dias é R$40 lá na Jocum. E se você quiser participar de um dia só, é vintão. É longe, eu vou estar indo. Quem quiser ir comigo, não é? Tem eu,
e mais 8 lugares da compra. Amém? Quer dizer, 8 não, né? Só 7 agora, porque, né, o missionário vai estar junto comigo lá. Amém? Quero dar os avisos para vocês. Vamos passar os avisos aí. O primeiro, então, foi o da Assembleia Ministerial, que eu vou fazer como pós-conferência. O segundo, esse aqui, não é parte dos eventos da nossa igreja, mas é do reino, amém? E tudo que é do reino é bom, amém? Nós temos, então, no sábado, a Assembleia Ministerial, não é no sábado que antecede o segundo domingo, que vai ser pós-conferência, amém? Até queria que a mídia já fizesse cadê a mídia? Fizesse um cartaz, um banner especial para a gente. Temos também as pré-conferências das mulheres, né? Que vai ser, que dia que mesmo? Coloca aí. Vai ser dia 19 de agosto, às 20 horas. Ah, já foi, esquece então, passou. Não, é que vai ter pré-conferência nas igrejas, né? Então, se você quiser ir na pré-conferência das outras congregações, converse com a sua líder, que ela vai te dar as informações, amém? E nós temos, então, em outubro, a nossa conferência de mulheres, é isso? Tá faltando os detalhes. Que dia é mesmo? 20 e 21 de outubro. Não é? Vai estar aqui, meu irmão, uma mulherada abençoada, meu irmão. Entendeu? Rapaz, eu não vou ficar de fora não, meu irmão. Entendeu? Tem umas mulheradas de santos lá, pastora Dida, pastora Van, pastora Neide. Isso mesmo, não é pastora Van, pastora Neide, né? Beth Sabino, que vai, né? Eu tive lá na terça-feira retrasada, foi? Passada, retrasada, e vi ela cantando lá. Eu falei, rapaz, a irmã é do veneno, assim, veneno santo, né? Então, ela, né? Você vai ser abençoado por ela ministrando louvor, amém? Então, eu quero incentivar os irmãos e as irmãs. E isso é a esposa do Cote, a pastora Raquel, vai fazer a abertura na sexta-feira, né? Entendeu? Meu irmão, essa eu não perco, mas nem que eu encontre uma vaca tossindo no meio do caminho. E com esse frio que tá, até capaz ela tossir mesmo. Né? Então, meu irmão, mesmo que ela tossa, eu não vou faltar. E no outubro não vai dar frio, né? Beleza, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar para Deus falar conosco? Fique de pé no seu lugar aí. Vamos fazer um levanta e senta aí, para esquentar o couro, né, irmão? Em nome de Jesus, amém? Hoje nós temos a cantina também ali. Pão com linguiça, é isso? Olha aí. Hã? Eu não consigo ler lá, meu. Oi? Ah, a touca, ela falou para me tirar a touca, irmãos. Nossa, Deus, irmão. Que alegria que eu estava com essa touca aqui. Que é mais bonito agora, né? Não sei se você acha que é pecado pregar de touca, mas se você acha, já me perdoe. É que sou desprovido de cabelo, né, irmãos? Aí já viu, né? Vamos orar então. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez porque estamos aqui, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Obrigado pela vida de cada irmão dessa congregação e do nosso campo, Senhor. Que a tua boa mão de poder e de milagres sempre esteja estendida sobre eles, Pai. Colocamos diante do Senhor agora esse momento de pregação da tua mensagem, Pai. Senhor, nós sabemos que a tua palavra, ela deve ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sabemos, Senhor, que a tua palavra não é somente entendimento, conhecimento e revelação, mas acima de tudo, Senhor, a tua palavra é teu espírito e a tua vida em nós, Senhor. Senhor, então dá-nos ouvidos para te ouvir nesta noite. Que o Senhor venha conduzir, Senhor, o meu falar, e que o Senhor venha conduzir, ouvir de cada um dos irmãos, para que, Senhor, seja falado e seja entendido aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Então, para esquentar a mão, dá uma salva de palmas para Jesus. Dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Senta aí e cola no irmão que está do seu lado. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho ministrado uma mensagem poderosa. E por que a mensagem é poderosa? Porque
ela é inspirada por Deus por meio da Escritura Sagrada, amém? E a Bíblia diz que a palavra dele é viva e eficaz. Alguém já até citou esse versículo aqui hoje, não sei quem foi. Foi o pastor Dejani? Foi quem? A Sara citou. Meu irmão, por incrível que pareça, nossa irmã Sara conhece Bíblia. Então, não é? Ela citou o versículo aqui, né? E é verdade, está lá em Hebreus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante e penetrante do que uma espada afiada dos dois lados, amém? Por isso que é poderosa, amém? Eu tenho falado sobre pastoreio, sobre a cultura do pastoreio bíblico, amém? Eu quero ler com você Gênesis 4:9 na NVT, Gênesis 4:9 na NVT, diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Irmãos, uma vida cristã, aonde nós não nos sentimos responsáveis por ninguém e não deixamos que ninguém seja responsável por nós, é uma vida que desagrada a Deus, amém? Não é? Deus é Pai e Deus quer cuidar de todos os seus filhos e Ele quer que um irmão cuide do outro, não é? Isso é a cultura do pastoreio, não é? Ser pastoreado não é ouvir uma pregação. Ser pastoreado não é simplesmente participar de um aconselhamento. Ser pastoreado não é simplesmente ser ensinado. Ser pastoreado é ser cuidado, amém? E nós temos que entrar debaixo desse mover do pastoreio de Deus, não é? Não simplesmente frequentar um culto, ouvir uma mensagem, não simplesmente fazer aconselhamento, não simplesmente buscar ensino, buscar direção com base na palavra de Deus, amém? Não é? Por que nós precisamos às vezes buscar direção? Quando a gente busca direção, não quer dizer que eu, César, vou direcionar vocês, não é? Não é isso. Por que existem pessoas que nos direcionam? Pessoas como eu, porque são pessoas experimentadas na palavra de Deus. Que é uma pessoa experimentada na palavra de Deus? É uma pessoa que primeiro conhece a palavra de Deus, amém? E depois uma pessoa que aplica a palavra de Deus, não é? Por que eu cheguei onde cheguei? Por que eu consegui crescer na minha vida de fé? Porque pessoas experimentadas na palavra de Deus, quando eu ainda não era experimentado no nível que eu sou hoje, porque não tinha essa experiência, não tinha o conhecimento, não tinha o discernimento, eu precisava ir até eles, mostrar para eles o que estava acontecendo na minha vida e perguntar para eles assim: o que Deus quer que eu faça nessa situação? Aí eles abriam a Bíblia, me davam uma direção, me explicavam o texto, o contexto, o retexto, só não vale pretexto, não é verdade, né? E eu comecei a crescer. Falando nisso, quarta-feira, vai estar passando aqui em Curitiba o meu pai na fé, missionário Abraão, né? Ele vai passar vai ser na quarta? Meu Deus, na quarta-feira, porque eu falei, meu Deus, porque tem célula, eu vou ser tentado a faltar célula. Acho que eu vou pedir para o Elvis liderar minha célula na quarta-feira. Porque o meu pai na fé vai estar aí, né, gente? Só que chique. É um bom motivo, não é verdade? Sim ou não? Ele vai passar uma noite aqui, e eu tenho que aproveitar essa noite com ele, assim, ainda mais de grátis. Pensa só, que maravilha, não é? Vocês têm o privilégio de ter eu aqui toda semana, todo dia, não é? Eu não, tenho que aproveitar, eu tenho que ir Juiz de Fora, eu tenho que vir aqui, ou nos encontramos em outro lugar, que geralmente é longe daqui, não é? Mas ele vai estar aí, eu estou feliz, não é? Porque eu vou poder ter um momento com ele, porque eu continuo sendo pastoreado, porque tem coisas que ele é experimentado hoje que eu ainda não sou, não é verdade? Não é? Então nós temos que entrar debaixo dessa cultura do ser cuidado e do cuidar, né? Qual um dos aspectos importantes de ser cuidado, de entrar debaixo dessa
cultura do pastoreio, né? Nós já falamos muitas coisas, mas eu quero trazer um aqui para você hoje, que ser pastoreado é a base para receber a provisão que vem de Deus, amém? Qual é um dos grandes problemas da gente, meus irmãos? Presta atenção, nós queremos que o Senhor nos dê provisão, nós aceitamos a provisão de Deus, mas nós não aceitamos o cuidado de Deus. E como que eu rejeito o cuidado de Deus? Eu rejeito o cuidado de Deus quando eu não deixo ser cuidado por aqueles que Deus estabeleceu para que me cuidem. E eu rejeito o cuidado de Deus quando eu também rejeito a cuidar das pessoas que fazem parte da minha família da fé. Como assim, pastor? Se eu rejeito cuidar, eu rejeito ser cuidado. Sim, porque quando eu cuido, eu recebo um cuidado ainda maior. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Irmãos, eu recebi muita coisa de Deus, dando através dos meus líderes, quando eles me cuidavam. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quantas coisas eu recebi de Deus por estar cuidando, que se eu não estivesse cuidando de pessoas, eu nunca receberia. Quantas experiências, quantas revelações, quantos discernimentos que colaboraram para a minha fé. Você está me entendendo? Que fortalecem a minha fé. Então nós não podemos rejeitar isso, porque o cuidado, a cultura do pastoreio está debaixo da dinâmica do pastoreio, é o que é preciso para que o Senhor traga para mim toda a provisão. Eu vou ler com vocês o Salmo 23, no versículo 1. A maioria dos crentes conhece esse versículo, tem gente que deixa até a Bíblia aberta, né, em casa, assim, para ver se emana assim, um poder, não é? Ali um misticismo gospel, é um animismo, né? Nós vimos aí sobre animismo esse final de semana, misericórdia, né? Diz assim, então, o Salmo 23, 1 na NTLH: o Senhor é meu, nada, e se o Senhor não for o pastor? Aí vai faltar, não é? Então, se eu me colocar debaixo dessa cultura do pastoreio, meu irmão, nada falta. Sabe, eu tenho experiência de conhecer muitos pastores, Brasil afora, e boa parte deles reclamam que está faltando provisão. Reclamam que ninguém ajuda. Reclamam que ninguém se importa. Tem gente que fala até assim, ó, sabe, a vida de pastor é uma vida solitária. Irmãos, eu nunca senti isso na minha vida. Eu nunca fui um homem solitário. Antes de conhecer Jesus, eu me sentia uma pessoa só. Mas depois que eu conheci Jesus, e o Senhor me deu um pastor, meu irmão, eu nunca mais me senti só. E quando a gente vai avaliar, né, a maioria da vida dessas pessoas, nós vemos que são pessoas que não são pastoreadas porque não se colocam debaixo do pastoreio. Irmãos, não importa quem você é, não importa o conhecimento que você tem, até porque os dons que Deus dá para a gente, não dá para nós mesmos, para a gente usar a gente mesmo. Só um, que é o dom de língua estranha, e tem gente que desperdiça e nem ora em língua estranha. Não é verdade? A melhor oração é quando você vai orar e não tem nada o que orar. Por quê? Porque você ora em língua estranha. Olha que maravilha. É a melhor oração. Não é? Quando eu tenho muita coisa para orar, eu fico chateado, porque eu tenho menos tempo para orar em língua estranha. E a Bíblia diz que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Você está me entendendo? Então, quando eu faço aquela oração, assim, que tem dias que tem muita coisa para orar, não é verdade? Quanto mais coisa para fazer,
quanto mais planos a gente tem, mais coisa para orar a gente tem, porque a Bíblia diz que se a gente fizer planos e não colocar eles diante do Senhor, eles não prosperam. Se nós fizermos planos e não colocá-los diante do Senhor, eles não prosperam. Então, a pessoa que tem planos, ela sempre tem muita coisa para orar, não é? E quando eu não tenho muita coisa para orar, meu irmão, eu fico feliz, porque eu tenho bastante tempo para falar em língua estranha. Não é verdade? Ontem saímos daqui, os missionários foram jantar lá em casa, aí eu ia levar o missionário Felipe lá levei o missionário Felipe lá para Almirante Tamandaré, não é? E o pessoal preocupado, mas o senhor vai e depois vai voltar sozinho? Eu falei, sozinho nada, irmão, vou voltar falando língua estranha, imagina, 37 km de madrugada, falando língua estranha, sem ninguém, e dá para dar glória a Deus, não é verdade? Né? O rádio da Kombi não está funcionando, é melhor ainda, e é só língua estranha, você até canta em língua estranha, e sendo edificado, não é verdade? Então nós temos que aproveitar esses momentos. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, sabe, irmãos, quem não se coloca nesse contexto de pastoreio, perde a provisão de Deus. Irmãos, Deus não provê para aqueles que Ele não cuida. Todo filho que rejeita o cuidado do pai, fica longe da provisão do pai. Então você tem que entrar nessa cultura de pastoreio, amém? Não seja como Caim, não seja como Caim que não quer dar satisfação para ninguém, e acha que também não tem que saber de nada da vida de ninguém. Deixe o Senhor te cuidar através dos seus líderes, deixe o Senhor te cuidar através do corpo, sim ou não? Imagina só, meu irmão, imagina só você aqui na igreja, Deus toca no coração de alguém e aquela pessoa vai perguntar para você o que você tem, se você está bem, e te dá um conselho, e você pensa assim, quem é essa pessoa? Nem é meu líder, nem é meu pastor. Irmão, você está debaixo do cuidado? Não é verdade? Nós temos que deixar a igreja, nós temos que deixar o corpo cuidar da gente. Amém? Sim ou não? Não é? No corpo, nós temos defesas voluntárias, que tem que passar pelo pensamento, tem que passar pela cabeça, não é verdade? Mas no corpo nós temos defesas involuntárias, não é? Você percebe que um micro-organismo entra no seu corpo? Não. E você fala assim, glóbulo branco, vai lá e pega eles. Você faz isso? Claro que não, meu irmão. Não é verdade? Né? Não. Então, o corpo, ele cuida do próprio corpo. Amém? E se você rejeita o pastoreio, você está rejeitando a provisão de Deus. E por isso que coisas, físicas têm te faltado. Como que a gente sabe que está faltando coisa física para gente? Quando você está doente. Existe a doença que é normal, essas trocas de temperatura, a gente fica gripado, não é verdade? Eu estou doente, mas isso é uma coisa comum, não é verdade? Não é? Caio, machuco. Mas sabe aquela pessoa que é uma pessoa que tem a saúde dela fragilizada? Ela está sempre, volta e meia ela está com um problema. Não é verdade? Não, isso é um problema. Está te faltando força física. A doença representa a fraqueza física. Pessoas que não têm tudo, não têm a sua alma completa pelo Senhor, aí fica aí com carência, com consumismo, e com medo, e com insegurança. Não é verdade? Pessoas que não têm a provisão espiritual que precisam, e também as coisas materiais, é óbvio, Então, se você se deixar ser plenamente cuidado pelo Senhor, Ele garante para você que nada vai te faltar. Mas Ele estabeleceu um corpo, Ele estabeleceu uma comunidade para que ela cuide da gente. Quer dizer, na verdade, o Senhor cuide da gente através dela. Amém? Estou falando alguma coisa que inventei aqui? Não.
Então, através da minha vida, o Senhor está falando aquilo que Ele quer falar para você. Amém? Sou só o garoto de recado. O Pai mandou falar. Amém? Aleluia? E nós começamos a falar na semana passada sobre o primeiro aspecto, né? O pastoreio bíblico, ele tem alguns elementos, né? O pastoreio bíblico, ele tem o cuidar bem, né? E de boa vontade. Então, eu tenho que cuidar bem, eu tenho que cuidar de boa vontade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso não com interesse material, financeiro, né? Tenho que fazer isso porque eu amo servir, e tenho que fazer isso não procurando dominar as pessoas, amém? Não é? Então, esses são os componentes básicos do pastoreio bíblico. E eu comecei a falar semana passada do cuidar bem, usei o texto lá de Atos 20 e 28, diz assim, cuidem bem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Amém? Então aqui tem dois aspectos desse cuidar bem. Eu tenho que cuidar bem de mim e tenho que cuidar bem dos outros. Amém? Sim ou não? Esse rebanho aqui é de quem? Esse rebanho aqui é de quem? É meu? Não, não é meu. Eu sou, né, o pastor que Deus colocou aqui para cuidar deste rebanho. Amém? Mas Deus me deu esse rebanho para me pertencer a Ele. Então esse é o meu rebanho. Mas Deus também te deu esse mesmo rebanho para você pertencer a Ele. Então esse também é o seu rebanho. De qual rebanho você é? Sim ou não? Esse é o seu rebanho. A pergunta é, você entende que esse é o seu rebanho? Essa é a primeira pergunta. Segundo, você cuida bem do seu rebanho? Tem muita gente na igreja, não é? Que é que nem filho que acha que é hóspede em casa. Hoje, né, a gente não tem filho, a gente tem hóspede em casa, o pessoal diz, né? O que é hóspede? Aquele cara que chega, dorme, come, sai e não arruma nem a cama dele. E se cobrar alguma coisa, acha ruim. Não é verdade? Né? Fica lá a vida inteira sem ajudar em nada. Aí cresce, começa a trabalhar, não, vou pagar a conta de internet. Eu já fiz minha parte, já paguei a conta da internet. Vai viver de Wi-Fi, vai? Tá com fome? Liga o wireless. Capta aí, na verdade. Né? Gente, pensa bem. Né? Tem pessoas na igreja que elas acham que elas não têm obrigação e dever nenhum. E quando você entende que você não tem obrigação e dever nenhum, é porque você considera que isso não é seu. Porque se é seu, você entende que você tem que cuidar, amém? O Senhor nos deu esse rebanho. Esse é o nosso rebanho. E nós temos que cuidar bem de nós mesmos e depois bem do rebanho, amém? Mas estamos falando sobre cuidar bem de nós mesmos, amém? E eu usei o texto de 1 Coríntios 9, 27, que diz assim, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Então, né, o princípio basilar para que você seja uma pessoa que cuide de você mesmo é você decidir ser duro com você. Irmãos, nenhuma pessoa que é benevolente consigo mesmo cresce na vida. Ninguém. Não é? Ninguém. Toda pessoa de sucesso, em qualquer área que for, é porque ela foi dura consigo mesma. Não é? Ela não queria estudar, mas eu vou lá e eu vou ser duro comigo, eu vou estudar. Não queria fazer alguma coisa, não vou ser duro comigo, eu vou lá. Aquela pessoa benevolente, ela fala assim, ela mesma se dá folga. Ela mesma fala assim, não,
tu está muito cansado, vai dormir, amanhã tu faz. Ela mesma fala isso para ela. Né? Ai, essa semana foi muito difícil. Ai, eu preciso. Não vou deixar para a semana que vem. Né? É uma pessoa que é muito benevolente consigo mesmo. O apóstolo Paulo diz que se você quer decidir cuidar bem de você mesmo, você tem que ser uma pessoa dura com você. Esse duro aqui é ser firme. Como é que é? Ser firme. Meu, hoje as pessoas querem cuidar das pessoas, mas não querem ser firmes com elas. Eu fico observando os pais e as mães. Na verdade, eu fico observando os filhos dos pais e das mães. E vejo que tem criança que pinta a borda da pirueta. É ou não é verdade? Sim ou não? A Lara, minha filha, a Lara, a mais nova, desde 1 ano e pouquinho, ela já apanhava na bunda, de fralda. Eu aprendi que bater neles, quando eles usam fralda, é a melhor coisa que tem. Porque é só o efeito moral. Eles não sentem. Aquela fralda lá, ainda mais quando fez xixi, incha aquele gelzão lá, pá! Nem sente nada. É ou não é verdade? Sim ou não? Hoje, só de eu olhar para ela, ela obedece. Tem que ser duro. Tem que ser firme. Porque se você não for duro, se você não for firme, você não cuida de ninguém. Tem que ser firme. Não é ser briguento, não é ser gritão. Não estou dizendo isso. A Bíblia condena essas coisas, amém? Uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que vive gritando com os outros. Não é isso não. É ser firme. É ser duro. Não é? Quando eu peço uma coisa para Lara, agora. Tem que ser na hora que a gente pede. Não é verdade? Sim ou não? Não, pastor, mas todo mundo é assim, depende, né? Ela não está fazendo nada importante na vida. Qual coisa importante na vida que a Lara faz? Nada. Mas se a pessoa está fazendo uma coisa importante na vida, aí pode fazer para mim? Posso. Né? Então, quando é tempo, vai lá e faz. A pessoa está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Não vai pensar que eu mando uma mensagem para você, 1h da tarde, você está trabalhando, você tem que parar tudo e vai atender na hora. Não é assim. Mas no caso dela, não está fazendo nada importante. Então, não, mas eu estou terminando uma coisa muito importante aqui, papai. Ela está fazendo um desenho. Não para o desenho, vai lá, depois tu volta e faz o desenho. Então, toda pessoa mole consigo mesma, com os outros, ela não vai se cuidar e também não vai cuidar de ninguém. Por que tem muita pessoa estressada hoje cuidando dos outros? Porque é gente que não tem pulso, meu irmão. Não é verdade? Não sei o que acontece, porque eu falo, ninguém obedece. É o problema dos outros, então. O problema é seu. Não é verdade? Então, ser duro conosco mesmo é um princípio para a gente cuidar da gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que nós temos que tomar cuidado para não cair. Não é? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós sabemos que a nossa tendência é a queda. Sim ou não? Quem aqui assim já, né, talvez semana passou assim, você estava chegando a andar torto assim, ó, louco para cair. Entendeu? Quando que a gente fica com vontade de cair? Quando nós ficamos flertando com a tentação. Sim ou não? A gente dá tempo para a tentação na nossa mente, não é? Então, louco para cair. A Bíblia diz que a gente não tem que ficar doido para cair. E ficar pensando, não, eu não posso cair, mas se eu cair, o Senhor me perdoa. Aí a gente usa a bondade de Deus como motivo para cair. O livro de Hebreus diz que isso é perigoso, viu? Isso é perigoso. Isso mostra falta de temor, falta de respeito. Isso mostra que você é inconsequente.
Porque embora Deus vai te perdoar, o perdão está ligado a você não ir para o inferno, amém? Mas ele diz que se você plantar um terreno da sua natureza humana, você vai colher a morte, porque ninguém zomba de Deus. Quando você peca, você está zombando de Deus. Então vigia, amém? Então 1 Coríntios 10, 12 diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, amém? Então, primeiro, nós temos que cuidar de nós mesmos. Nenhuma pessoa que não decida cuidar dela, consegue ser cuidado por alguém, não é? Toda pessoa que eu vou cuidar, eu observo se ela é uma pessoa que se cuida. Se ela é uma pessoa que não se cuida, não adianta o cuidado que eu vou dar para ela. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Então o que o senhor vai fazer? Você vai parar de cuidar? Não. Eu vou cuidar igual, porque esse é o meu trabalho, amém? Eu só não vou criar muita expectativa, né? Eu já estou cuidando dela, mas estou sabendo que daqui a pouco ela vai cair de novo, e isso é um problema, né? E como que a gente faz para cuidar bem da gente, né? Nós podemos associar duas coisas que eu tenho ensinado aqui para vocês. Nós podemos associar os 4 pilares ou as 4 bases da consolidação junto com os 3 componentes da santidade. Fala assim, ó, os 4 pilares da consolidação junto com os 3 componentes da santidade. Se você cuidar de si mesmo para não abrir mão de nenhum dos pilares da consolidação, e você não abrir mão de nenhum dos 3 componentes da santidade, de uma vida em santidade, você está cuidando bem de você mesmo. Mas se você não tem cuidado com essas coisas na sua vida, você não está cuidando bem de você mesmo. O não cair não está ligado ao conhecimento, não está ligado ao dom, não está ligado à unção, não está ligado à experiência. Muitas vezes, quando grandes líderes caem, as pessoas ficam assim: meu Deus, como é que um homem desse caiu? Como é que uma mulher dessa caiu? Rapaz, olha como pregava, olha como orava, olha quantos tinha na igreja, olha o dom, porque curava e ressuscitou morto. Como que alguém que faz isso cai? Porque cair ou não cair não tem absolutamente nada a ver com isso. Entenda, o tanto de conhecimento que eu tenho não me impede de cair. O tanto de revelação que Deus me dá não me impede de cair. O tanto que eu prego e abençoo vocês não me impede de cair. O tanto de milagre que se manifesta através da vida de alguém não impede ele de cair. A única coisa que impede alguém de cair é o cuidado. E quando você não cuida de você mesmo, irmão? Por que criança, bebê, né, exige uma atenção muito grande? Hoje pela manhã estávamos tomando café com o missionário André e a missionária Valéria, e o Zion, né? Cara, foi um descuido assim. Ele foi subir a escada que vai para os quartos lá de casa, caiu e bateu bem aqui assim com essa parte do olho assim, ó, na quina da escada, ficou vermelhinho e chorou, porque não sabe se cuidar. Então, meu irmão, tem que estar em cima toda hora, não dá para dar folga. Meu irmão, eu fiquei até com pena da missionária Valéria, e lembrei de mim, da Léa, quando a Lara era pequenininha. Mas graças a Deus que a Lara não era tão acelerada quanto o Zay, porque o Zay é acelerado, meu irmão. Falei, meu Deus do céu, rapaz, o guri é ligado no 380, meu irmão. Entendeu? Né? Que nem o Rael da Adri e do... Rapaz, o guri quietinho, quando vê ele já está lá. O Zay ainda faz barulho, o Rael não, o Rael vai na... Né? Modo furtivo, ninguém vê ele. Já está lá, a televisão caindo por cima. Meu Deus do céu, Jesus tem poder, não é? Então, a gente tem que se cuidar, amém? Se a gente não se cuidar, a gente vai
Não importa sua experiência, não importa nada, você vai cair. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E quais são as 4 bases de uma vida consolidada, né? As 4 bases de uma vida consolidada são, né, só para a gente pegar a referência aqui do texto, está lá em Colossenses 2,7, diz assim, ó: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. No 7 fala assim, estejam enraizados nele. Então, ele está comparando a nossa vida a uma árvore, amém? Sim ou não? Uma árvore sem raiz, ela cai. Uma árvore sem raiz não se alimenta. Uma árvore sem raiz não pega água, não é verdade? Né? Nós somos árvores. Nós temos raízes. Nós não somos árvores e nós não temos raízes. Tanto que a Bíblia diz que nós não seremos árvores plantadas na beira do ribeiro, mas seremos como? Ele está fazendo o quê? Um paralelo. Amém? As raízes, elas fixam a árvore em um lugar, sim ou não? Você vê uma árvore dando rolé assim? Você acorda um dia de manhã assim, e abre a janela assim, ué, cadê a árvore que estava aqui? Hã? Não, continua ali, não é verdade? Ela não sai sozinha, a não ser que alguém tira dali e coloque em outro lugar, né? A única árvore que eu vi andando até hoje foi quando eu vi o Senhor dos Anéis. Quem viu o Senhor dos Anéis, você lembra dos entes? O chefe deles era o Barbárvore, lembra disso? Sei os nomes tudo porque eu vi umas 500 vezes filme. Então, é a única árvore que anda que eu vi. Quais são as coisas que nos fazem ser constantes na vida? O que te faz ser constante na vida? Semelhante à raiz. O que faz um ser humano? A árvore é a raiz. O que faz um ser humano ser constante? Vou te dar uma pista. Começa com e termina com misso. Compromisso. Rapaz, vocês estão ligados, irmão. A cara está fria, mas o cérebro está quente, né? Compromisso. Você está me entendendo? Quanto mais compromisso eu tenho em um lugar, mais estabelecido eu estou nesse lugar. Quanto mais compromisso eu tenho com uma pessoa, mais estabilidade o meu relacionamento com ela vai ter. Por que hoje as pessoas não têm muita estabilidade espiritual? Por quê? Porque está faltando raiz. Porque está faltando compromisso. Amém? Uma pessoa sem compromisso é uma pessoa instável. Uma pessoa sem compromisso é uma pessoa volúvel. Uma pessoa sem compromisso não é uma pessoa confiável. Você confiaria em alguém que não consegue ter compromisso? Sim ou não? É um descompromissado ou um irresponsável. Né? E nós temos 4 compromissos básicos. Quais são? 4 básicos. Compromisso com os cultos. Compromisso com os mandamentos. Né? Começamos pelo menor, que é dízimo e oferta, para chegar até o maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Compromisso com o pastoreio, olha o que a gente está pregando. Compromisso com... Quem não tem compromisso com a cultura do pastoreio, porque ser pastoreado é um mandamento, né? Ser pastoreado é um mandamento, e pastorear também é um mandamento. Sim ou não? Quem ama Jesus aí? Só quem tem certeza que ama Deus, levanta a mão, deixa eu ver. O que Jesus diz para quem ama Ele? Apacenta as minhas ovelhas. Não é verdade? Eu amo Jesus, pastor. O que Ele quer de mim? Primeira coisa, cuida de você mesmo, que você é a ovelha dele, e cuida dos outros. Não é cuidar da vida deles, é cuidar deles. Amém? Cuida deles, não da vida deles. Amém? Então, o pastoreio. E o 4º compromisso é o quê? Devocional diário, relacionamento com Deus.
Não, olha só. Se você não tem compromisso com os cultos, se você... Cultuar é sagrado, sim ou não? Cultuar é mandamento? Sim. É o mais básico de todos, não é verdade? Né? Você pode estar aqui, mas não está aqui. Concorda comigo? Você pode estar aqui com a cabeça lá no pão com linguiça que eles estão fazendo ali. Né? Cultuar é sagrado. Os mandamentos de Deus são sagrados? Sim ou não? São sagrados. Tem gente que, por causa daquela confusão da graça, fala assim: pastor, mas Deus, o Senhor anulou os mandamentos. Não está escrito na Bíblia que o Senhor anulou os mandamentos. Está escrito que Jesus cumpriu os mandamentos. Quais os mandamentos que ele cumpriu? Os mandamentos cerimoniais de Levi, os mandamentos que eram feitos dentro do templo, amém? Não precisa mais sacrificar boi, nem pombinha, não precisa mais acender incenso todo dia, não precisa mais colocar pão em cima da mesa da proposição, não precisa mais fazer cerimonial de purificação, não precisa mais nada disso, amém? Não é? Tudo que é cerimonial, o Senhor cumpriu, não precisa mais guardar a lei do sábado, porque Ele cumpriu, amém? O sábado era uma lei memorial e uma lei cerimonial. Então, no Antigo Testamento tem várias leis, tem leis morais, tem leis civis, sim ou não? Quais são as leis morais? Basicamente, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem um que é o slot ali para colocar as leis cerimoniais que viriam com Levi, que é o guardar o sábado, tá bom? Tanto que os sacerdotes quebravam a lei do sábado, no sábado, porque eles trabalhavam no sábado. Eles não podiam trabalhar. E nós somos uma nação sacerdotal, amém? Não estou dizendo que você tem que trabalhar todo dia, não. Você tem que descansar um dia na semana, pelo menos. Se você não descansar, você está pecando. Sabe aquela pessoa que nunca para? Você está com problema de pecado. Isso é pecado. Você está quebrando a lei do descanso. Mas existem as leis normativas, por exemplo, Moisés instituiu a carta do divórcio. Isso é uma lei o quê? Uma lei normativa. Existiam leis sanitárias, sim ou não? Não come isso, se fizer o número 2, faz fora do arraial, enterra. Porque eles não tinham pinico dentro da tenda naquele tempo. Era proibido ter pinico. Moisés disse: ninguém vai ter pinico dentro da tenda. Ele não falou isso, ele falou que tinha que sair do arraial, tinha que dar um rolezão. Imagina, 1 milhão de pessoas, imagina. Eu acho que o cara tinha assim: todo dia 2 horas me dá dor de barriga, eu já vou ter que sair para lá, para fora lá. E dava um rolezão, né? E tinha que levar um pozinho para enterrar. Não é verdade? Sim ou não? Está escrito lá, isso é uma lei sanitária. Ele disse: se vocês fizerem no meio do arraial e não enterrar, Deus não vai andar no meio do arraial. Não está escrito isso? Por isso que a miséria, ela traz demônio, que onde tu entra e tem cheiro de coisa ruim, meu irmão, Deus não age ali. E isso não mudou até hoje, não. Você entra numa casa de uma pessoa porca, você sente a presença de Deus, sente demônio lá dentro. Só que não cuida da casa, uma casa toda desorganizada, suja. Deus não anda ali, meu irmão, não anda. Deus gosta de coisa decente, de coisa com ordem. Isso não mudou até hoje. De onde que vem isso? Pastor, me explica biblicamente por que o Senhor, quando a gente ir numa casa toda bagunçada, se a gente sente mal, parece que tem até demônio dentro, parece não tem. Porque está descumprindo uma lei sanitária, filho. E elas existem até hoje. Estão valendo. Amém? Então, nós temos que cumprir as leis. Só não precisamos mais cumprir as leis que estavam ligadas ao sacerdócio de Levi, porque mudou agora. Agora nós somos na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Então mudou o sacerdócio, mudou os cerimoniais. E quais os únicos 2 cerimoniais que nós temos na ordem de Melquisedeque? O batismo e a ceia. Mais nada. Amém? A liturgia do culto não é um cerimonial, não, meu irmão. Onde é que está escrito que a gente tem que começar o culto orando? Não, primeiro tem que ter oração,
depois tem que ter louvor, depois é dízimo e oferta, depois é palavra, aí outro louvor e mais oração. A gente tem liberdade para fazer do dia que a gente quiser. Você está entendendo? Não é verdade? Claro que nós temos o nosso modo de fazer culto, sim ou não? Nós temos o nosso modo de dizimar. A gente não chega aqui, joelho aqui no degrau, porque isso aqui não é altar, viu? Isso aqui, o nome disso aqui é quê? Degrau. Isso aqui é púlpito, tá bom? Manda a gente ajoelhar para consagrar a dízimo e oferta? Não. É uma forma que nós decidimos fazer. E o Senhor nos dá liberdade para isso. A Bíblia manda louvar de luz apagada ou de luz acesa? No templo tinha luz? Pô, o louvor era chique, era louvor à luz de vela. Olha só que top. Você está me entendendo? Pastor, eu acho que louvor tem que ser de luz acesa. Eu acho que louvor tem que ser de luz apagada. Meu irmão, para mim tanto faz. Se você gosta de luz, traga uma lanterna. Amém? Porque isso não faz diferença, amém, gente? Mas aquilo que faz diferença, aí a pessoa se apega ao que não faz diferença, a pessoa se apega a coisas cerimoniais, mas não se apega à lei que ele tem que cumprir, o mandamento que ele tem que obedecer. Amém? Então, são essas três coisas. Então, se você não cultua um compromisso inabalável com o culto, se você não tem um compromisso inabalável com os mandamentos, se você não tem um compromisso inabalável com o pastoreio, se você não tem um compromisso inabalável com o devocional, você está cuidando de você? Não, pode até estar cuidando, mas não está cuidando bem. E você vê a diferença de uma criança bem cuidada e de uma criança mal, não quer dizer que ela não está sendo cuidada, mas quer dizer que ela não está sendo bem cuidada. Você está me entendendo? Não está sendo bem cuidada. E nós temos que somar isso aos três componentes da santidade, para cuidar bem da gente. Quais são os três componentes da santidade? Fala assim: separação, dedicação e prudência. Qual o primeiro? Qual o segundo? Qual o terceiro? Então, além de eu ter compromisso com os cultos, além de eu ter compromisso com os mandamentos, além de eu ter compromisso com o pastoreio, ou seja, eu busco o cuidado, eu busco o aconselhamento, eu abro um tempo na minha agenda para isso, além de eu ter diariamente um momento de oração e leitura bíblica, amém? Eu estudo a palavra, eu me alimento de pão todo dia, de palavra todo dia, porque não é só de pão que vive o homem. Jesus é a palavra. Quando eu me relaciono com a palavra, o verbo vivo, eu me relaciono com o próprio Cristo, amém? Então, se eu não tenho, além de eu ter isso, eu preciso agora estar separado daquilo que é profano, daquilo que é pecado, amém? Eu tenho que estar separado da mentira, eu tenho que estar separado da ganância, eu tenho que estar separado da preguiça, eu tenho que estar separado da ingratidão. Qual é o aspecto da ingratidão? A ingratidão gera o quê? Murmuração. Eu tenho que estar separado da rebeldia, eu tenho que estar separado de qualquer tipo de impureza, de qualquer tipo de imoralidade. Não é verdade? Eu tenho que decidir me separar dessas coisas. E segundo, eu tenho que ser dedicado. Uma pessoa santa, ela é dedicada. Dedicado ao quê? Dedicado àquilo que Deus me manda fazer. Não é? Por que Davi pecou com Betseba? Por que Davi adulterou? E trouxe uma desgraça para a família dele e para os filhos dele? Porque ele falhou na dedicação dele de rei. A Bíblia diz que chegou o tempo que os reis tinham que ir para onde? E um rei dedicado faria o quê? Davi era dedicado, mas naquele ano, não sei o que aconteceu com ele. Ele pensou: sabe de uma coisa, cara, eu acho que esse ano eu não vou para a guerra. Naquele ano, ele relaxou na dedicação. O que ele fez? Caiu. Porque sempre que eu não me dedico a fazer algo que Deus manda eu fazer,
Eu vou me dedicar a fazer algo que Deus não manda eu? Porque não existe você ficar sem fazer nada. Quem consegue ficar sem fazer nada? Sem parado assim, nem pisca. Hã? Você consegue? Sabe o que o pastor Marquinhos já foi solteiro, eu também já fui solteiro. E nós sabemos, por experiência própria, que o solteiro peca muito, porque quer ficar deitado sem fazer nada e acaba fazendo o que não deve. E cada dia está mais difícil não fazer nada, porque todo mundo tem celular, não é verdade? Então, quando você não está dedicado a algo que Deus quer que você se dedique, rapaz, você vai se dedicar a uma coisa errada. Por exemplo, né, uma forma de santificar a sua mente. A Bíblia nos ensina uma forma de santificar a mente. Como que eu santifico a minha mente? Uma das formas de eu santificar a mente, com base em dedicação. Medita na minha palavra dia e noite. Escreva ela nos murais das portas, na janela. Sim ou não? Mas nós entendemos que na nossa cultura, isso é um valor cultural errado, que ler cansa. Mas a pessoa não quer ler, mas vai... pastor, não precisa ler, não precisa nem ler mais, não é verdade? Põe a Bíblia falada com Cid Moreira, aquela voz assim. Esse dia eu estava em casa lá, foi quarta-feira passada, entendeu? Minha esposa abençoada assim, já acordou, já me falou umas coisas, tem que fazer isso. Meu Deus do céu, rapaz, como é que eu vou ler Bíblia desse jeito? Botei o Cid Moreira no YouTube, meu irmão, e fiquei lá, aquela voz bonitona assim, fiquei escutando o salmo, 8 horas de salmo, que lá todo salmo leva 8 horas para ele ler na velocidade que ele lê. Rapaz, olha que benção aquilo ali. Medita na palavra de dia e de noite. Você está me entendendo? Eu vou, medita na palavra. Isso é dedicação, amém? E prudência. Então, seja um marido dedicado, seja uma esposa dedicada, seja um pai dedicado, seja uma mãe dedicada, seja um profissional dedicado, sabe, meu irmão? Seja um crente dedicado, uma ovelha dedicada. Eu duvido você ter tempo para pecar. Duvido. Se você se dedicar ao que Deus quer que você se dedique, não vai sobrar tempo para você. Não vai. Não é? Pecado é coisa de desocupado. Fala assim, pecado é coisa de desocupado. Mas que tipo de desocupação? Quem está desocupado com aquilo que Deus quer que você faça. Eu não entendo, meu irmão, não é? Como é que pessoas como a gente conseguem ter tempo para pecar? Porque olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer, gente. Vamos dar o meu caso, não é? Eu sou pastor de uma igreja e preciso ser um pastor dedicado. Eu sou esposo da minha esposa e tem que ser um esposo dedicado. Eu sou pai das minhas filhas e tenho que ser um pai dedicado. Meu irmão, não sobra tempo. 24 horas passa rápido. Você está me entendendo? Porque temos que ser dedicados, né? E o terceiro ponto, o terceiro componente da santidade é que você tem que ser prudente. Sim ou não? Sim. Não é? O que é prudente? É aquela pessoa que reconhece as suas fraquezas. E todos nós temos a mesma fraqueza. Sim ou não? Não é? A preguiça é uma fraqueza, não é verdade? Ainda mais que esse frio, não é? Quem aqui além de mim pensou hoje, rapaz, tem culto? Meu Deus do céu. Por que eu estou aqui hoje? Primeiro, porque eu estou consolidado, eu tenho compromisso com os cultos, amém? E segundo, porque eu sou
dedicado, não é? Mas eu confesso para você, irmão, se não fosse mandamento, e se eu não fosse dedicado, eu mandava mensagem no grupo lá, irmãos, a gente teve uma conferência, vamos cancelar o culto de domingo, porque o César não, o Alexandre é o terrível, não é o Alexandre o grande, é o Alexandre o caído. Meu irmão, ele sugeriu para o César umas 3 vezes hoje, cancela o culto, entendeu? Pede para o pastor Marquinhos pregar hoje. Você está me entendendo? Né? Mas o César, não, rapaz, primeiro que eu tenho compromisso. Não é? Primeiro que eu estou consolidado, sim ou não? Segundo que eu sou dedicado, né? Mas eu estou falando da prudência, né? Então, nós conhecemos as nossas fraquezas, nós temos que ser prudente, sim ou não? O que é prudente? É estabelecer limites. Fala assim, limites. Por que você tem uma porta na sua casa? Quem que moraria numa casa sem porta? Quem que moraria naquela casa muito engraçada? Que não tinha porta, não tinha nada. Quem aqui? Hã? Mas você não tem fé, Tem gente que usa a fé como desculpa para não ser prudente. Já viu isso? Não é verdade? Então, seja prudente, eu tenho fé, mas eu confiro as portas da minha casa todo dia. Né? Léa subiu, levei a Lara para a cama. A Lara, ela gosta de dormir no sofá. Filho, por que tu gosta de dormir no sofá por um tempo? Porque aí tu me leva para a cama no colo, papai. Olha só que vida boa. Né? Aí, gente, olha só. Todo mundo se organizou para dormir. Todos os dias eu faço isso. Eu desço, eu sou o homem da casa, não é verdade? Sim ou não? Eu vou conferir a porta da cozinha, a porta da sala, a janela da sala, a janela do escritório, porque eu sou prudente. Não quer dizer que eu não creio que Deus não está me cuidando. A Bíblia diz: se Deus não vigiar, em vão vigia. Mas eu creio que Deus está me vigiando, então o meu vigiar não é em vão. Você está me entendendo? Então, tem que ser prudente. Você tem que reconhecer as suas fraquezas, não é? Vocês conhecem uma regra de prudência que eu tenho na minha vida. Vocês sabem que eu sou pastor de vocês e sabem como é que funciona. Eu não atendo mulher sozinho. Ponto, acabou. Pastor, por que o senhor não atende mulher sozinho? Porque Deus estabeleceu uma coisa interessante na nossa vida. Todo homem que é homem de verdade tem atração por mulher. E toda mulher que é mulher de verdade tem atração por... A exceção é aquelas que podem ser minhas filhas e aquelas que podem ser minha mãe. Ponto, acabou. Se é criança, se é uma senhora, eu tenho certeza que eu não vou ter atração por ela. E ela já está que nem Sara, não tem atração por ninguém. Então está resolvido. Eu tenho certeza que eu não vou ter atração por uma criança, e criança ainda não tem atração por ninguém. Acabou, resolveu o assunto. Não é verdade? Mas não, pastor, eu sou tão santo. Qual é a mulher mais bonita da mídia hoje aí? Dá o nome dela. Uma mulher bonitona aí, eu não vejo TV aberta faz muito tempo. Quem? Isso daí, gente. A Eliana. Não, pastor, pode vir a Eliana com aquela roupa embalada a vácuo que eu não sinto nada. Rapaz, você é mentiroso. Você espero que seja mentiroso. Porque se for outra coisa, é pior de libertar. Não é verdade? Não é? Eu tenho experiência de tratar com mentiroso e de tratar com gente que, Meu irmão, ser liberto da mentira é mais fácil. Então espero que seja mentiroso. Porque, meu irmão, não adianta. Sabe, como eu falei, não é unção, não é dom, não é experiência.
Entendeu? Ou você já está que nem Abraão e Sara, e mesmo assim Deus pode fazer um milagre, vai que Deus faz um milagre na hora errada. Não, você está entendendo? Gente, é a nossa natureza, é a nossa... Acabou. Então não vamos, sabe, dar brecha, né? Vamos ser prudentes. Não é verdade? Não é? Outra prudência. Gente, não resolva assunto quando você já está... Sabe que dia que você está mais irritado? Ou a hora que aquela pessoa te irritou? Sai de perto, seja prudente. Sabe, não vai querer, agora eu quero conversar, agora eu quero resolver. Meu irmão, você deu assim pro diabo assim, ó, ele está ao redor, né? Ó, toma a faca na mão e eu viro o queijão. Aí ele está com a faca e com o queijo na mão. Você deu a faca e virou o queijo. É o crente queijo. E é crente queijo aí. Na hora que a pessoa nunca... Sabe aquela pessoa que não quer resolver nada? Mas quando ela fica pé da vida, ela vai lá e resolve. Não, agora vamos resolver. Agora vamos... É hoje. Você já viu isso, irmão? Rapaz, isso não é demônio. Não é demônio. Mas que o demônio gosta, ele gosta. Isso é a nossa alma descontrolada. É a nossa alma imprudente. Não é verdade? Não é? Entendeu? Todo ser humano tem dias. Tem dias que eu estou mais brabo. É o meu temperamento colérico. Não é? O colérico, ele tem a tendência à cólera. Sim ou não? Então, esse é o meu temperamento tem tendência à cólera. Eu não fico assim triste. Alguém faz uma coisa para mim, alguém fala assim, pastor, o senhor não está bom hoje não. Tem gente que fica triste, né? Eu não fico triste, eu fico com raiva. O que eu sinto? Raiva. Não tem, eu estou meio triste hoje, não. Ou eu estou com raiva ou eu estou feliz. Amém? Porque quando eu estou preocupado, eu fico com raiva. Quando eu estou cansado, eu fico com raiva. Quando eu estou com raiva, eu fico com mais raiva ainda. Você está entendendo? É a cólera. A minha tendência é essa. Eu já sei disso. Então, meu irmão, eu não vou resolver nada hoje. Eu vou ler mais Bíblia. Eu vou orar mais. Porque se eu falar com outra pessoa além de Deus, não vai dar boa. Amém? Aí eu falo com Deus até passar esse negócio. Aí depois está resolvido. Nós temos que ser prudentes. Amém? Então esses são as 4 mais 3 das 7. São 7 cuidados que você tem que ter com você mesmo para que você cuide bem. Você sabe que o 7 é o número da plenitude, sim ou não? Uma pessoa que tem esses 7 cuidados, ela pode se considerar que ela fez o tema de casa com ela mesma. Não é? Compromisso com os cultos, compromisso com os mandamentos, compromisso com o pastoreio, compromisso com o devocional diário, compromisso em ter uma vida separada das coisas erradas do mundo, compromisso em ter uma vida dedicada àquilo que é ser dedicado a Deus? Ser dedicado àquilo que Deus quer que a gente faça, amém? Ele não quer que a gente se veja só na igreja, não é verdade? Só no templo, só na comunidade de fé. Então se dedique. Nós vimos ontem aqui as 7 áreas de influência, sim ou não? Quem estava aqui? Rapaz, tem gente que foi abençoado aqui porque a mente dela abriu, não é verdade? Seja dedicado. Exerça o sacerdócio universal. Amém? E seja prudente. Coloque limites para a sua própria vida. Limites que você não deve ultrapassar. Amém? Não ultrapasse esses limites. E assim, meu irmão, você vai estar cuidando bem de si mesmo. Isso quer dizer que você não precisa de que ninguém mais cuide de você, não. Isso é o mínimo que você tem que fazer para que o cuidado que os outros te dão em nome de Jesus gere resultado na sua vida. Amém? Você tem que ser uma terra boa, onde as sementes do cuidado de Deus vão gerar fruto. E para isso, você tem que tomar, cuidar de você mesmo, através dessas 7 atitudes. Amém? 4 da consolidação e 3 componentes da santidade. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai,
Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Pai cuidadoso.